Ele achava que tinha comprado a si mesmo a vida perfeita. Não apenas a casa, os carros, os contratos assinados em salas com paredes de vidro, achava que havia comprado também a sensação de estar inteiro. Sentado àquela mesa, com o terno cortando a luz do restaurante chique como uma sombra calculada, foi um detalhe simples, um avental, uma barriga arredondada por trás de um uniforme gasto, o jeito cansado de erguer a bandeja, que o desmontou. Camila pegou o pedido de uma mesa próxima, e o mundo de Gustavo freou como carro no acostamento. Não era só a barriga, era a curva familiar do cabelo preso, o sorriso contido que já reconhecera em manhãs domésticas, as mãos que antes ajeitavam seus gravadores e agora seguravam pratos. Por um segundo, o relógio caro no pulso dele e o barulho distante das conversas do salão se transformaram em um ruído irrelevante. O único som era o de sua respiração, descontínua, como se uma linha de crédito tivesse sido cortada no instante em que a viu. Isabela à sua frente tocou no braço dele distraída, o anel de diamantes refletindo a luz. Ela se inclinou para falar, um tom de quem domina a sala, e a vida dele, com a segurança de quem sabe o preço exato de cada escolha. "Você está bem?" Ela perguntou. Sorriso pronto. Gustavo fingiu. O hábito de fingir estava mais enraizado que o remorso. Ele tinha combinado aquele jantar como uma vitrine. Mostrar Isabela aos seus parceiros, justificar publicamente o que já havia decidido em privado. Nomeada e elogiada pelos seus círculos, ela era a encarnação de um projeto bem-sucedido, elegante, afiada, com a palavra certa para cada sala. Camila, por outro lado, carregava dobras de um passado que ele tentava manter arquivado em gavetas lacradas. Quando Camila servou a mesa ao lado, o movimento foi natural, roteirizado. Ela evitou olhar diretamente para eles. Mas o universo traiçoeiro parecia querer que algum encontro inevitável acontecesse. Os olhos de Gustavo prenderam-se na cicatriz de riso que aparecia no canto da boca dela, quando fazia força para sorrir. Foi ali que as primeiras imagens começaram a desfiar. Fotos de verão na varanda, um ventilador antigo fazendo barulho, discussões às 3 da manhã por causa de contas, promessas de mudança que soavam mais seguras no esboço do que na prática. A verdade revelou-se lenta como um corte. Não uma frase espetacular gritida no meio do salão, mas uma presença física tão óbvia quanto silenciosa. A barriga por baixo do avental era uma sentença. Havia ali, anunciada sem pretensão, a prova de que sua ausência havia criado algo concreto e impossível de ser cancelado por um telefonema ou uma desculpa bem ensaiada. O gerente do restaurante teve um sorriso profissional e eficiente. A música de fundo manteve seu compromisso de tornar tudo palatável. Isabela não percebeu o abalo estrutural que cruzava a mesa ao lado. Gustavo, por dentro, sentiu cada objeto do passado se tornar repentinamente tão pesado que ameaçava afundar as tábuas do chão sob seus pés. Ela terminou a mesa e, ao levantar, a visão de seu perfil recortado contra a luz da cozinha lhe deu a sensação de traição. Não contra ele, mas contra a ideia que fazia dele mesmo. Um homem que tomou decisões sem ter que encarar as consequências. Onde antes havia números e planejamentos, surgiu agora uma vida que dependia de outro tipo de decisão. Presença, responsabilidade, cuidado. Ele tentou falar. As palavras saíram insuficientes, um sopro que ninguém ouviu. Tentou olhar para Isabela como se aquilo fosse um detalhe a ser resolvido com uma agenda cheia e alguns reembolsos. Tentou manter a máscara do executivo que não se atrapalha com emoções. Mas, por trás dos óculos escuros do controle, um comentário bafejado por ansiedade escapou. "Conheço essa moça." Era pouco, e o pouco ganhou corpo quando Camila cruzou novamente pelo salão. Desta vez, ela olhou diretamente para ele. O olhar foi breve, mas trouxe consigo a confirmação que não precisava ser dita em voz alta. Ela o reconhecera também. O coração de Gustavo bateu como tambor de área. Cada batida lembrava-lhe as noites em que optara por reuniões em vez de conversas, por viagens em vez de berços, por silêncio quando ela pleiteara um gesto que não custasse tanto ao ego dele. As escolhas acumularam-se como notas em uma conta que alguém ignorara por tempo demais. Eles saíram do restaurante com a pequena comitiva de sempre, fotógrafos do sucesso invisíveis em seus próprios celulares, empresários notáveis, risos calculados, aplausos para planos que prometiam mudar mercados. A calçada lá fora parecia maior, a cidade mais indiscreta. A brisa noturna lhe trouxe como um soco suave o cheiro do óleo de cozinha que vinha da rua, o mesmo cheiro que agora sabia que acompanhava a presença dela. Ele sentiu necessidade de respirar fundo, como se uma parte do corpo, a parte que aprendeu a regimentar cifras e contratos, tivesse perdido a referência. No táxi,
Olhou de relance para Isabela, que falava sobre uma viagem em conjunto. O mundo corporativo já esperava seus gestos, e todo gesto era público. Ele sorriu de modo mecânico e a máscara ajudou por alguns minutos. Mas, quando a noite caiu por completo e a cidade ficou com seus latidos e luzes, o rosto de Camila apareceu em sua mente com um detalhe que lhe atravessou a alma. A lucidez da sua recusa, anos antes, aos pedidos que ele fizera para justificar sua ausência. Foi impossível dormir. Havia uma dissonância nova. A de um homem que tinha tudo, e ainda assim, sentia que perdera aquilo que, no fundo, justificava seus esforços. Ele revivia escolhas com intensidade de quem assiste a um filme em que se vê segurando a lâmpada do apagão. A cada cena, a certeza de que o quebrou algo muito prático, uma promessa, um fio de futuro, aumentava. Flashbacks se misturavam ao presente com precisão cruel. Viu o dia em que pedira o divórcio, não por maldade direta, mas por medo. Medo de amarras, de expectativas, de um lado de vida que não gravita para o topo. Lembrou-se das palavras escolhidas como se fosse um contrato. Franqueza, novo começo, melhor para nós dois. Camila aceitara com olhos de quem calcula o custo, e havia nesse gesto uma coragem que agora ele reconhecia como sacrifício, não mera desistência. A memória mais aguda era a última noite em que acordara, encontrando a cama fria ao seu lado. Ele pensou em ligar. Era o que sempre fazia quando queria recuperar o controle. Mas a voz engasgou-se. Em vez de ligar, consultou relatórios, programou viagens e assinou contratos. Algumas decisões foram frias por objetivo. Outras, fruto de uma incapacidade de medir o valor do que estava perdendo. Agora, sentado no escuro do seu apartamento, o luxo ao redor como um escudo de melancolia, a presença dela no restaurante era uma prova de que o passado não só voltava, trazia algo que o futuro não tinha como subtrair. No dia seguinte, os dentes do remorso não o deixaram. Voltou ao escritório, tentou concentrar-se em números. Mas reuniões que antes lhe pareciam desafiadoras se tornaram monótonas, um mecanismo de defesa contra uma única imagem, a das mãos dela carregando pratos, os dedos marcados por fadiga. Isabela ligou mais tarde com a mesma segurança de sempre. Queria almoçar, alinhar planos. Gustavo concordou por inércia, junto com a ideia absurda de que poderia transformar a vida em blocos que se encaixassem sem que um invadisse o outro. Ao final do dia, a sensação de não resolvido o empurrou para fora do prédio. Ele a viu atravessando a rua, com um casaco que havia visto em corredores de lojas de segunda mão. Não era desleixo, pensou ele, era economia. Segui-la foi um impulso que, do lado racional, ele sequer planejou. Havia nela, para ele, a possibilidade de redenção e o risco de mais uma humilhação pública. Ainda assim, seus passos escolheram ir onde as memórias convergiam. O prédio onde Camila morava era uma casa antiga, convertida em pequenos apartamentos. A fachada mostrava rachaduras e pintura descascada. Nas janelas, roupas penduradas como bandeiras de resistência. Ao lado do portão enferrujado, um cartaz de mercado anunciava ofertas com letras desbotadas. O contraste com os prédios envidraçados que Gustavo habitava era uma diferença de planetas. Ele ficou do lado de fora, observando, comprimindo a vontade de bater a porta como quem tenta controlar uma tosse constrangedora. Camila saiu com uma sacola de supermercado. A barriga desenhava-se sob o casaco com dignidade discreta. Quando a viu, ela parou. O coração de ambos bateu uma sequência de notas conhecida. Ela manteve a postura que lhe era costumeira. Não de vitimização, mas de contenção. Olhos que dizem, não me subestime, e não me espere quebrar. Ele tentou aproximar-se com calma. Havia uma distância social e outra feita de escolhas passadas, e todas ambas eram pontes frágeis. Camila, disse ele, e o nome saiu tão estranho quanto uma palavra antiga num dialeto. A voz dela foi curta, medida. Gustavo. Ela manteve as mãos na sacola como se pudesse contar a vida ali dentro. O que faz aqui? Nada que ele respondesse parecia suficientemente verdadeiro, então preferiu a verdade mais crua, a necessidade de saber, de tocar algo concreto. Contou que a vira no restaurante. Disse que não procurava cenários, apenas precisava falar. Ela fechou os olhos por um segundo, e o vento levou uma dessas lembranças que não pedem licença. Ela observou-o com uma frieza que não era crueldade, mas que existia para preservar um espaço conquistado com esforço. Eu não quero caridade, Gustavo. Falou. Nem desculpas que ocupem o lugar do que deveria ter sido feito antes. Se veio aqui buscando tranquilizar sua consciência, economize suas palavras. Ele respirou, aceitando a acusação com a humildade de um homem que havia aprendido tarde a valorizar aquilo que não se compra.
Havia sinais de gravidez que não precisavam de confirmação de palavra. Ela podia ter dito coisas para poupá-lo, mas falava com limites. Havia orgulho ali. Não o orgulho inflado que ele cultivara para ser admirado, mas o orgulho de alguém que mantém a própria dignidade quando tudo ao redor pressiona para a rendição. Eu sei, disse ele, e aquilo foi já uma admissão que pesou. Eu sei que falhei. Quero entender. Posso entrar? Só para conversarmos. Ela hesitou. Não era desconfiança sem razão. Qualquer aproximação do passado carregava a possibilidade de exposição. Aceitar que ele entrasse era admitir que ainda havia espaço para ele na sua vida, e isso não era um ato que se poderia conceder levianamente. Mas a presença dele ali, tão visivelmente desconfortável fora de sua zona de conforto, deixou claro que não vinha apenas para cumprir a etiqueta. Tem 20 minutos, ela disse por fim. Não entre com promessas. Entre com fatos. O apartamento de Camila era pequeno e organizado. Não havia luxo, e cada objeto parecia ter sido escolhido por necessidade e carinho. Um berço improvisado no canto, ainda uma peça modesta, roupas de bebê dobradas em cima de uma cadeira, uma foto antiga de um verão em família, com a felicidade desbotada mais reconhecível. O cheiro era o de água quente e sabão neutro. A luz que entrava pela janela fazia um jogo suave no chão. Gustavo teve uma sensação de invasão. Sentiu-se como quem entra numa casa que pertence a outro tempo de sua vida. Sentaram-se frente a frente. A conversa começou com perguntas práticas, porque era mais fácil medir culpa por coisas palpáveis. Ele perguntou sobre o médico, as consultas. Ela respondeu sem dramatizar. Tinha um pré-natal, no SUS, e havia conseguido receber alguns auxílios. A resistência em suas palavras era uma armadura construída com dias difíceis. E o pai? Perguntou ele 2 vezes menor do que imaginava ouvir a própria pergunta soando. Ela olhou para ele com olhos que davam conta da complexidade daquelas letras. E o pai? Não era apenas uma curiosidade biológica. Era um ponto de interrogação sobre o que significava a palavra pai em um mundo onde muitos optam por evitar compromissos. Ela suspirou e durante longos segundos mediu as palavras. Havia tensão, não esquiva, mas cautela. Pode ser seu, disse ela finalmente. Pode não ser. O exame dirá. Eu não quero... Fez uma pausa. Eu não quero que isso vire espetáculo. Nem para mim, nem para o bebê. A frase caiu como um bloco de gelo. E Gustavo sentiu o chão ceder outra vez. Possível paternidade. Possibilidade. A palavra tinha a qualidade de desafio e de misericórdia, porque não impunha certeza, mas deixava o destino aberto à responsabilidade. E responsabilidade naquela frase era algo que não se podia comprar com um gesto público de arrependimento. Era trabalho diário, presença sem placa de reconhecimento. Ela fez uma lista breve, como quem entrega um contrato. Ajuda com consultas médicas, estabilidade para que pudesse manter o emprego e, se aceitasse, um apoio que não humilhasse. Ela fez questão de frisar. Não queria ser tutelada. Não queria se ver obrigada a aceitar humilhação em troca de cuidados. Havia limites claros, e em cada limite uma linha que Gustavo havia cruzado no passado, quando priorizou sua carreira às suas promessas. Eu não quero que você pague por minha dignidade, disse ela. Eu quero que assuma o que for seu. Se for seu. Se não for, não quero que transforme isso numa história pública. Gustavo ouviu e, pela primeira vez, percebeu que a dignidade dela não era um empecilho ao seu remorso, mas sim a fundação necessária para qualquer possível reparação. Ele não poderia entrar com cheques e sorrisos. Precisaria investir presença, e isso o assustava mais do que qualquer negociação de mercado. Houve um silêncio que não foi desconfortável, mas estratégico. Camila mostrou-lhe documentos, recibos de consultas, um papel com datas. Era prática porque tinha de ser. A maternidade que já esboçava no ventre pedia planejamento, não retórica. O bebê merece que não o transforme num troféu, disse ela. Se for seu, terá que aceitar que meu medo também é real. Que eu vou testar sua vontade. Que eu preciso ver atitude, não palavras. Gustavo assentiu, com a cabeça pesada de quem percebe a dimensão do que havia escapado. O remorso se transformou em um objetivo, reparar, não por orgulho restaurado, mas por um reconhecimento íntimo de dívida moral. Quando apertou a mão dela para sair, foi diferente daquele toque de quem pretende lucrar. Havia uma sensação de aliança nas pontas dos dedos, uma promessa ainda desajeitada. Ele saiu do apartamento com o sentimento de que, finalmente, estava disposto a trabalhar por algo que não fosse seu próprio reflexo no espelho.
Mas a vida que ele deixara à porta do prédio não era apenas dela. No retorno, enquanto caminhava pela calçada com passos que pareciam menos seguros, passou por um carro preto que tinha no banco de trás uma figura que conhecia bem. Isabela. Ela o observou com os olhos de quem capta vibrações e interpreta por interesse. A expressão dela teve algo de intenção, como se o jantar mal resolvido fosse apenas o primeiro quarto de uma história que ela sabia como terminar. Gustavo percebeu no mesmo instante que sua decisão de fazer o correto, de se reaproximar daquilo que realmente importava, não seria um caminho linear. Havia interesses, orgulho ferido e a possibilidade de viradas que exigiriam habilidade, e muitas vezes limites morais. Naquela noite, sozinho em seu carro, ele fez algo que não fazia há muito tempo. Desligou o telefone e permitiu-se um silêncio. Não era fuga, era preparação. Precisava pensar como alguém que não estava habituado a perder. Precisava reprogramar suas prioridades do topo para as raízes. Ele abriu o menu de contatos e discou para um número que havia evitado usar para questões que tocavam em seu ego. Era o advogado de família que mantivera como precaução, uma figura que naquele momento poderia ser necessária para orientar sobre o que fazer sem expor Camila. Mas, antes de falar, fechou os olhos e considerou outro caminho. Não queria que o primeiro movimento fosse um aparato jurídico. Queria algo discreto, humano. Você, pensou, não contratando um exército de defensores. No fim, não ligou. Em vez disso, voltou para o apartamento do executivo, tirou a gravata e olhou pela janela para a cidade. A luz do quarto era morna, mas não aquecia. Algo havia mudado. A noção de que o dinheiro resolve tudo tinha se rachado. Ele sabia agora que o que seria exigido não caberia em transferências bancárias sem consequências. Haveria humilhações, questionamentos e talvez até chantagens, pensamentos que surgiram como sombras, rápidos e ameaçadores. E havia Isabela que, de alguma forma, já transformara o cenário privado em algo público. Antes de dormir, fez uma lista mental de pequenas ações que, pensou, poderia começar a tomar sem escândalo. Acompanhar consultas de longe. Deixar documentos com valores para coberturas médicas, procurar um contato de reforma discreta para o prédio onde Camila morava. Eram passos práticos, que evitavam o espetáculo, porque ele havia aprendido que o orgulho da mulher diante dele era uma peça fundamental no processo de reparação. Ao se deitar, uma imagem final o acompanhou. O rosto dela ao lhe dizer, tem 20 minutos, e o modo como, em cada sílaba, havia firmeza. Essa franqueza marcara o primeiro dia de sua conversão íntima. Ele dormiu sabendo que a vida havia mudado ali, não por uma tomada de decisão solitária, mas por uma verdade revelada numa bandeja comum de um restaurante. A verdade que a garçonete, sem teatralidade, levou consigo no avental. Havia uma vida nova e, com ela, uma chance, ou um fardo, que ele não podia mais empurrar para fora do seu calendário. Ele acordaria diferente. A pergunta era se teria coragem para ser diferente sem voltar a se esconder atrás de contratos e títulos. Ele acordou com a mesma imagem que o acompanhara a noite inteira. O avental, a barriga, o jeito de carregar pratos que denunciava uma rotina que ele não lembrava ter tido coragem de enfrentar. Levantou-se e, pela primeira vez em meses, as decisões não foram tomadas por um gerente de projetos interno. Foram tomadas por um homem que reconhecia débito com a própria vida. Se quer acompanhar como essa verdade mudou a vida dele, inscreva-se. Fique comigo. No dia seguinte, as primeiras medidas de Gustavo foram pequenas e discretas, o oposto das manobras públicas que costumava preferir. Em vez de telefonar para repórteres, procurou Júlia, sua assistente de confiança, e pediu que ela cuidasse de algumas providências sem que seu nome aparecesse. Júlia olhou para ele com a mesma surpresa que ele sentira ao ver Camila no restaurante. Havia ali uma determinação nova, menos calculada e mais urgente. Sem manchetes, disse ele. Sem fotos. A ajuda precisa chegar como se fosse vinda de um fundo anônimo, entendeu? Ela entendeu. Júlia era prática por natureza e leal por escolha. Passou horas alinhando pessoas e serviços sem perguntar motivações, apenas executando ordens com a discrição de quem já aprendera a proteger reputações. Ela negociou com uma clínica particular para que Camila fizesse alguns exames sem burocracia, depositou, via contas de serviços, pequenas quantias mensais que cobriam o aluguel atrasado e fechou com um fornecedor local a compra de itens essenciais para bebê, tudo com nomes de empresas terceiras que não remetiam ao imóvel de Gustavo. Enquanto isso, Gustavo fez algo que lhe deixou o estômago em nós. Enviou uma mensagem ao gerente do restaurante onde a vira pela primeira vez, pediu informações básicas de horários, nada que invadisse, e discretamente
Ofereceu ao gerente a cobertura de horas extras para que Camila pudesse escolher turnos menos desgastantes quando preciso. O gerente, que conhecia o ritmo do lugar e a integridade de quem ali trabalhava, aceitou a ajuda sem questionar quem a custeara. Havia uma rede de favores que o dinheiro comprava sem alarde. Ele estava aprendendo a usá-la como remédio, não como troféu. Nada foi anunciado. Nenhum cheque foi entregue com o rosto de Gustavo estampado. Cada gesto vinha por trás de nomes e contratos anônimos, mas cada gesto pesava, e pesava em Gustavo. No começo, a sensação de controlar a situação lhe era familiar. Depois, rapidamente virou fonte de angústia. Usar força e influência para proteger alguém que fazia questão de manter sua autonomia, o colocava frente a um espelho que refletia dilemas. Era amor ou propriedade? Era responsabilidade ou reabilitação do ego? Não encontrou resposta pronta. Encontrou sim o desejo de acertar sem humilhar. Camila recebeu os gestos com a resistência que era sua marca. Aceitou o pagamento das consultas porque não podia negar que aquilo ajudaria. Recusou que lhe tirassem decisões. Pôs condições claras. Ninguém falaria por ela. E ela escolheria quando e com quem dividir informações sobre a gravidez. Porque dignidade para ela começava na autonomia de decidir. Não quero que ninguém me conte o que eu devo sentir, disse certa manhã quando conseguiu falar com Gustavo pessoalmente depois de uma consulta. Estava sentada numa cadeira de plástico na sala de espera, o casaco ajeitado, o rosto mais pálido que o habitual. Se vai ajudar, faça de modo que eu não precise agradecer publicamente. Ele acatou a condição. Aprendeu a gostar de invisibilidade, enviar notas fiscais, garantir transferências por empresas de fachada, pagar a conta do mercado com cartões anônimos. Cada cuidado financeiro que tomava era acompanhado de conversas reais quando elas aconteciam, de presença em consultas quando ela aceitava, de aumentar discretamente o horário do patrão de Camila para que ela tivesse folgas. A aproximação entre os dois foi lenta e feita de passos curtos. Camila não permitia que ele sobrepujasse, e fez questão de estabelecer as regras do convívio. Não queria ajuda que a diminuísse, queria um homem que assumisse se fosse pai, e que desse espaço quando não fosse. Havia nesses termos um pedido de justiça e de respeito, e também um mecanismo que servia para medir a sinceridade dele. Para ela, promessas eram menos relevantes que o padrão de comportamento. E Gustavo começou a pagar em tempo real por suas promessas. Acordava cedo para comparecer a consultas, trocando negociações por fraldas e orientações de pediatra. Percebia-se no corredor do hospital sem gravata, com mãos inquietas que por muito tempo haviam tocado apenas contratos. A sensação de inadequação lhe cortava como uma faca. Era a exposição que não tinha relação com câmeras. Não podia ser gerenciada por assessores. Era se tornar presente, hora a hora, aninhado em pequenos cuidados. Em paralelo, a presença de Isabela no cenário se tornou vigilante. Ela não era do tipo que aceitava ruínas sem tentar usá-las como trampolim. A notícia de que o protagonista daquela noite havia conversado com Camila correu primeiro por sussurros. Empregados do restaurante falavam da mesa de executivos. Alguém reparara o olhar. E a cidade, sempre disposta a tecer histórias, reconstituía versões. Isabela reagiu com raiva e estratégia. Em vez de confrontos públicos imediatos, o que fez foi convocar um time jurídico com eficiência afiada para proteger sua imagem. E de quebra criar uma narrativa que, se divulgada, poderia transformar Camila em figura inconveniente. Contratou pessoas para investigar, para achar brechas. Em pouco tempo surgiram propostas de processo, calúnia, tentativa de extorsão, ameaça de difamação. São manobras calculadas, pensadas para desgastar uma mulher que, em seu íntimo, sabia que precisava sustentar-se diante de tempestades. Quando Gustavo soube das movimentações de Isabela, sentiu uma raiva que não era exatamente dirigida a ela. Muito mais era uma raiva contra si mesmo e contra a possibilidade de comprometer a estabilidade que buscava proteger. Discutiu com o Dr. Almeida, o advogado que mantinha para assuntos pessoais delicados. Gostaria de reagir com algo contundente que fizesse Isabela recuar, não por vitória pública, mas para impedir dano a Camila. Dr. Almeida ouviu-o com frieza profissional. Não vamos atirar para destruir, disse o advogado. Vamos neutralizar de forma legal. Pedimos medidas para proteger a privacidade de Camila, notificamos que qualquer divulgação falsa será processada e garantimos que o exame de paternidade, quando chegar o momento, seja tratado com reserva, transparência legal em vez de espetáculo. Gustavo aprovou. Era uma solução que preservava a linha ética, mas não era isenta de custo. Cada ação legal exigia que ele reussisse a conciliar sua necessidade de proteger com o respeito à autonomia dela.
Alguma parte do que fazia ainda se vestia de truques administrativos, e isso lhe doía. Numa noite contou a Júlia sem rodeios. Eu tenho medo de me transformar no mesmo homem que fui, só que com boas intenções. Tenho medo de que a ajuda vire controle. Então pare quando sentir isso, respondeu ela direto. E pergunte antes de agir sempre que puder. Você não precisa assumir o papel de herói. Pode ser apenas um pai que aprende a ser pai. A frase ficou com ele. Era simples, quase uma sentença moral, e o ecoou em seus atos. Começou a perguntar, a ouvir as respostas, a interiorizar a resistência de Camila. Quando ela dizia não ou mais tarde, aprendeu a recuar. Quando dizia venha, ia sem alarde. No meio disso tudo, apareceu a dúvida definitiva. E se o filho não fosse seu? Seria justo e honesto continuar a assumir sem provas? Camila fora muito clara. Queria um exame, mas no tempo que decidisse. Não queria que a paternidade se transformasse em moeda de barganha. Chegou o dia de um ultrassom em que Camila permitiu a presença dele. Entrou na sala com mãos trêmulas, como quem atravessa uma sala de reuniões sem o desempenho ensaiado. O aparelho, a voz do técnico, o brilho da tela. Tudo parecia pequeno diante daquilo que esperavam. Viram um contorno, um bater ritmado que era ao mesmo tempo ciência e milagre. Gustavo, que havia vivido entre planilhas, sentiu que a conta mais importante da sua vida era absolutamente imensurável. Você está bem? Perguntou o técnico enquanto ajustava a imagem. Ele não respondeu. Toda a certeza que imaginara ter evaporou, e no lugar apareceu uma nova certeza. Independentemente daquele teste, ele precisava começar a agir como se aquilo fosse seu. Era o modo mais honesto que lhe ocorria para não repetir velhos erros. Camila, observando o rosto dele, percebeu a mudança. Mas não era ingênua. Havia traços de orgulho e medo que não se apagavam com gestos. Eles passaram a discutir com franqueza as condições, visitas, presença em consultas, como lidar com o trabalho. Acordaram que, se ela aceitasse que o nome dele constasse nos documentos, isso dependeria mais de comportamento do que de assinaturas. Isabela, por sua vez, aperfeiçoava o plano. Começou a pressionar pela divulgação de conversas vazias, espalhar a ideia de que Camila estaria buscando se aproveitar de um homem rico. O objetivo era duplo: desacreditar Camila e pressionar Gustavo a escolher entre a nova narrativa pública e a mulher por quem sentira culpa. Talvez pelo medo de parecer fraco em seu círculo social, talvez por ressentimento antigo, Isabela achava que poderia empurrá-lo para uma decisão que protegesse imagem, não família. Numa manhã, Camila recebeu um envelope com recortes, notícias fabricadas, insinuando um caso extraconjugal entre ela e o tal executivo. Era evidente que alguém tentava transformar sua gravidez em espetáculo. Ela ficou quieta por horas, o rosto endurecido. Gustavo, ao saber, sentiu a raiva crescer, mas a ouviu com calma. Eles vão tentar te derrubar com isso, disse ele. Não deixarei. Então não deixe, respondeu ela com a frieza que era sua linha de defesa. Mas não quero que você me defenda de calorosos aplausos e depois volte a me ignorar quando a câmera se apaga. Era um recado duro e justo. Ele percebeu que qualquer gesto dele teria de ser guiado, não apenas pela vontade de proteger, mas pela construção de confiança. Assim, pediu ao Dr. Almeida que enviasse notificações formais e que apresentasse, se necessário, medidas legais de proteção. Foi feito. Em paralelo, Gustavo concordou em reduzir sua exposição pública temporariamente. Recuou de eventos, evitou entrevistas, não por imagem, mas porque pela primeira vez sua preocupação maior era outra. As portas que abriu em nome de Camila nem sempre foram limpas. Em ambientes discretos, puxou contatos para garantir que ninguém publicasse o exame de paternidade antes do tempo. Reuniu médicos que competiam pela confidencialidade. Conversou com um dono de jornal para que não transformasse dúvidas em manchete. Cada vez que usava os meios ao seu dispor, sentia que um custo moral o atingia. O poder não deixava de ser sedutor. Em contrapartida, viu também a eficácia de soluções legítimas. Advogados que atuavam nos limites da lei, médicos que mantinham sigilo, gerentes que protegiam suas funcionárias. Era possível usar influência sem violar princípios, e isso o ensinou a agir de forma diferente. O exame de paternidade foi marcado com cuidado. Nem todos sabiam da data. Era uma reunião de 2 vidas no consultório, com sigilo e com respeito. Havia ansiedade e um medo primitivo em qualquer uma das partes. Quando o laudo, por fim, confirmou o que Camila temera e esperara ao mesmo tempo, algo profundo mudou. Não foi um momento de triunfo ou de alívio superficial. Foi o começo formal de uma responsabilidade. Não havia festa.
Tampouco banners. Havia um acordo silencioso de que a vida daquela criança seria prioridade. Com a confirmação, veio inevitável uma reação pública. Algumas vozes tentaram transformar o resultado em bisbilhotice de tabloide. Outras defenderam a privacidade deste nascimento. Isabela tentou capitalizar culturalmente, apresentou documentos e ameaças, mas o quadro começou lentamente a se inverter. As ações legais que havia movido perdiam força diante de provas concretas e da postura calma de Gustavo, que nunca buscou transformar a situação em espetáculo. Dr. Almeida fez o trabalho técnico com eficácia e um senso de ética que reduziu o poder das acusações vazias. Mesmo assim, a luta não acabou. Isabela perdeu em alguns capítulos, mas continuou perseguindo, impulsionada mais por frustração do que por razão. Em um encontro tenso no escritório, Gustavo chegou a confrontá-la com frieza. "Pare", disse. "Isso não é um jogo de xadrez com meu passado. É a vida de uma criança." Ela respondeu com sarcasmo e houve palavras duras. A reação pública, contudo, não lhe deu a vitória que esperava. Muitas portas se fecharam para Isabela, e alguns amigos que antes a cercavam passaram a criticar sua postura. A vitória legal de Gustavo foi, em última análise, um resultado de controle, não de vingança. Ele optou por ignorar a tentação de esmagar quem o machucava e escolheu um caminho que preservasse a dignidade de todos. Quando faltavam semanas para o nascimento, uma pequena crise antecipou o que todos temiam. Camila entrou em trabalho de parto precipitado. O telefonema chegou de madrugada. Gustavo estava em casa, acordou num golpe de realidade que não permitia mais adiamentos. Chegou ao hospital em passos largos, mãos suadas, e só então percebeu quanto a vida dele havia sido reorganizada em torno de outra respiração. A sala de parto não foi palco de posturas públicas. Havia uma equipe competente, rostos de quem sabia o que fazer, o cheiro dos lençóis, o som controlado do monitor. Isabela tentou de imediato transformar o intervalo de notícias em oportunidade, mas enfrentou barreiras legais e o próprio ceticismo da equipe médica que priorizava a mãe. Então a cena se resumiu ao essencial. Camila, esforçada e resistente. Gustavo, que segurava a mão dela como se quisesse aprender a disciplina do conforto, e uma equipe que acompanhava. Quando Gabriel nasceu, houve uma onda de coisas que não se descrevem bem com termos grandiosos. Havia choro, sim, e o pranto de um homem que não sabia que tinha esse músculo em seu peito. Ao segurá-lo pela primeira vez, Gustavo sentiu algo interior se curvar e, ao mesmo tempo, ficar firme. Era como se todas as desculpas anteriores fossem pequenas sombras diante daquele ser quente que dormia sobre seu peito. O amor, essa palavra que ele costumava usar em relatórios de modo metafórico, apareceu de pronto como compromisso inquestionável. Camila, olhando para o filho, teve uma expressão que ia de exaustão a um alívio estranho. Havia traços de resistência, porque nada daquilo anulava o passado, mas também havia a clara aceitação de que havia ali alguém que se encarregaria de não transformar a criança em disputa. Naquele hospital, as hierarquias de outrora, o terno, o relógio, o anel, perdiam sentido. Restava a humanidade crua do cuidado. As semanas que se seguiram foram de ajuste. Gustavo tirou licença, a contragosto de parte do mercado, mas com a compreensão de sua equipe. Nem todos entenderam, alguns questionaram, mas as prioridades dele haviam mudado. Em casa, aprendia a trocar fraldas, a embalar, a cozinhar papas, a inventar histórias para acalmar um choro. Eram tarefas humilhantes para o homem que se orgulhara de não sujar as mãos. Mas, por outro lado, eram tarefas que o preenchiam de um modo que nenhum contrato jamais o fizera. Camila trabalhou para reconstruir sua vida profissional em paralelo. Com o apoio que reservaram, pôde fazer um curso à distância e, em 6 meses, migrou para um emprego com horários mais flexíveis. A ajuda dele foi constante, mas sempre norteada por limites que ela estabelecera. Não houve paternalismo, houve parceria. A cada dia construíam uma nova rotina baseada em respeito mútuo. Ele a consultava sobre decisões, ouvia sobre seus medos, e quando cometia erros, como chegar atrasado a consultas ou prometer sem cumprir, ela apontava, e ele aceitava a culpa. O impacto dessa transformação foi sentido em diversas esferas. No escritório, colegas notaram que ele reagia diferente em reuniões. Não era menos competente, mas suas palavras traziam uma outra tonalidade, mais humana. Alguns investidores comentaram que o homem que outrora parecia imerso em números, agora falava de prioridades familiares, de modo que deixava as reuniões mais curtas e genuínas. Alguns admiraram, outros criticaram, mas a verdade era que a presença dele em casa modificava a arquitetura de sua vida e, mais importante, o sentido de suas escolhas. Isabela, após a derrota de suas manobras midiáticas, ficou isolada. Não recebeu a piedade pública que buscava.
Recebeu consequências. Alguns amigos afastaram-se. A ambição que governava seus atos não surtiu o efeito de antes. Não houve humilhação espetacular. Isabela jamais foi convertida por força. Mas houve um desmoronar silencioso que a obrigou a rever prioridades. Essa revisão não virou narrativa de redenção imediata. Transformou-se em espaço para reflexão. No final, sua figura se tornou um lembrete. O que se constrói sobre vaidade pode ruir tão rápido quanto se ergue. Os primeiros aniversários de Gabriel foram marcados por pequenas celebrações, longe de holofotes. O primeiro bolo foi uma tarefa conjunta. Camadas desajeitadas, pezinhos fofos, muitos convidados íntimos. Camila, olhando para o filho, sorria com uma serenidade que vinha de ter tomado decisões e mantido limites. Gustavo, ao lado, segurava uma mão pequena e via, com uma clareza inédita, a necessidade de trabalhar permanentemente por aquilo que conquistara. Não se tratava de um final feliz e instantâneo. Tratava-se do começo de um trabalho que se renovaria a cada dia. Anos passaram com a paciência de quem entende que a confiança é construída por repetição. Houve tropeços, noites mal dormidas que testavam a paciência, divergências sobre educação, momentos em que Gustavo, por reflexo, ponderava mais pelos prazos do que por refeições infantis. Cada erro exigia reconhecimento e reparação. Ele aprendeu a pedir perdão com a mesma rapidez com que havia aprendido a comandar. Camila aprendeu a aceitar ajuda sem sentir que entregava o que era seu. Um fio tênue de respeito foi transformando-se em laço forte. O trabalho de reconstrução também teve uma face pública. Algumas pessoas no círculo de Gustavo reagiram com estranhamento. Amizades antigas esfriaram. Outros parceiros de negócios passaram a considerá-lo mais previsível, menos movido por ambições desenfreadas. Havia um preço a pagar nas relações sociais, mas também havia ganhos. Um abraço verdadeiro numa noite de febre, um desenho com tinta guache pregado na geladeira, uma chamada de vídeo noturna só para ouvir o choro do filho e acalmá-lo com a voz. Pequenas vitórias que não entrariam em relatório anual, mas que preenchiam algo que o mercado nunca soubera oferecer. A relação entre Gustavo e Camila foi se transformando, com paciência. A atração foi voltando aos poucos, mas não como incêndio consumidor. Voltou como brasa que precisa de cuidado. Houve encontros que não deram certo, conversas que foram interrompidas por sono. Um jantar simples no qual riram de histórias antigas. Tudo era tecido por atos ordinários. Levar filho ao pediatra, dividir responsabilidades com a escola, lidar com contas. Amor, ali, era hábito e decisão. Anos depois, num dia em que o sol parecia lembrar-lhes que havia sido testemunha de tantas cenas, Gustavo pediu a Camila, não em grande gesto publicitário, mas numa conversa íntima na cozinha da casa que escolheram juntos, que casasse com ele de novo. Não pediu a volta de um contrato. Pediu a oportunidade de continuar a escolha diária de estar ao lado. Camila demorou a responder, e isso foi bom. Sua resposta foi um sim, que vinha depois de verificar o quanto ele conseguira manter compromissos, o quanto ele havia se transformado em companhia consistente, não apenas em figura de presença ocasional. O casamento foi simples. Havia a presença de amigos que realmente conheciam a história, familiares que viram o caminho de reconstrução, e um pequeno bolo que acabou em mãos cheias de riso. Não foi espetáculo, foi ato de reconhecimento. Nem tudo estava perfeito. Havia ainda feridas que cicatrizavam, e cicatrizes que lembravam como se chegara até ali. Mas havia também uma promessa feita de tarefas honestas. Cuidar do filho, cuidar um do outro, escolher a presença diariamente. No aniversário de 5 anos de Gabriel, enquanto ele soprava velhinhas sem entender completamente o simbolismo, Gustavo observou o que havia mudado. Não foram carros novos ou negócios fechados. Foi a rotina de muitos pequenos cuidados que havia substituído a ilusão de que possuía a vida perfeita comprando-a. A vida se tornara, finalmente, uma coleção de obrigações afetivas cumpridas com disciplina. A cidade que antes servira de palco para seus triunfos empresariais, agora via um homem menos orgulhoso e mais inteiro. Ele ainda assinava contratos, participava de reuniões e, sim, manteve status e recursos. Mas a sua medida de sucesso mudara. Não era mais apenas quanto faturara, mas quanto permanecia no café da manhã, quantas histórias contou antes de dormir, quanto dizia desculpe quando errado. Camila nunca deixou de ser quem sempre fora. Uma mulher com voz própria, limites claros e agência. Ela construíra uma carreira paralela, orgulhosa das conquistas que vieram após o período de maior fragilidade. Não se transformou em coadjuvante da história dele. Foi parceira e, em muitos momentos, guia. Aquele relacionamento não era a redenção simplista dele. Era um trabalho conjunto e contínuo. E Isabela?
Ficou na periferia da memória pública, um capítulo que lembrava que ambição sem empatia produz ruína pessoal. Ele, por sua parte, aprendeu a não usar o poder como instrumento de dominação, mas entendeu que havia momentos em que era justo usá-lo para proteger. A linha entre proteção e controle ainda lhe cutucava a consciência, e ele recusava a tranquilidade fácil de quem pensa que fez o suficiente com um único gesto. Ao encerrar essa história, resta claro que o encontro no restaurante não foi apenas um acaso dramático, foi um ponto de inflexão que o obrigou a olhar para o contorno da própria vida e a responder não com gestos pontuais, mas com um processo de reparação que exigiu humildade, persistência e presença. O que começou com uma verdade silenciosa num avental, transformou-se numa vida rearranjada, menos focada em projeções e mais dedicada ao cuidado cotidiano. Se essa história tocou você, compartilhe com alguém que acredita em recomeços. Conte nos comentários uma vez em que alguém escolheu ficar e reparar. Sua experiência pode inspirar outro recomeço.